Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião semanal do PMO. Meu nome é Thiago Noviato e eu faço parte da equipe da formação diária aqui no INS. Hoje teremos mais uma reunião relativa, mostrando alguns resultados que teve na revisão 1 do PMO de maio e as próximas perspectivas e acontecimentos, previsões para a revisão 2 de maio. Como tradicionalmente, essa reunião será dividida em 3 blocos. No primeiro, falaremos um pouco da meteorologia e hidráulicas. Na segunda, carga e operação, intervenções. E no último, resultados operativos. E isso também sobre a intervenção. Entre cada bloco, faremos um intervalo de 5 minutos, uma pausa, descanso. Perguntas podem ser feitas através dos nossos chats e que serão respondidas ao longo da própria reunião ou no final da reunião, no fim do dia. Desejo a todos uma boa reunião, uma boa tarde. Fique à vontade para fazer perguntas e questionamentos. Para começar o primeiro bloco, eu vou chamar a Beatriz para fazer uma previsão da meteorologia. Beatriz, fique à vontade para compartilhar sua tela e fazer a sua apresentação. Obrigada, Obrigado, Thiago. tenha uma boa tarde. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos. Compartilhar minha apresentação aqui. Eu vou começar a falar das condições de tempo observadas essa semana. Essa semana, uma frente fria avançou aqui pela região sul e provocou totais elevados de precipitação nas bacias do Rio Jacuí e Uruguai. No Jacuí, a ocorrência dessa chuva, deixou a bacia do Rio Jacuí com chuva acima da média histórica. Então, o Jacuí já está com chuva acima da média esse mês de maio. No Uruguai, choveu 83% da média histórica para o mês de maio. E o avanço dessa frente fria, ele também contribuiu com a ocorrência de precipitação aqui no trecho boliviano, na bacia do Rio Madeira, e no trecho peruano também. Não foi na cabeceira, mas teve essa chuva aqui que contribuiu às usinas. No norte, continua essa condição de chuva, o período chuvoso lá do norte, mas essa chuva só contribui com o trecho baixo das bacias do rio Xingu, principalmente, E também aqui, com essas bacias aqui no extremo norte, ali na bacia do Rio Araguari, também foi favorecida com a ocorrência de chuva essa semana. E aí, essa frente fria, ela avançou aqui pelo litoral do Sudeste, na quarta-feira, mas aí, como é típico dessa época do ano, essas frentes frias já não provocam chuva nas bacias do Sudeste, nem do Centro-Oeste. Já estão no seu período seco. E aí, em relação às temperaturas estáveis da semana, em relação à semana passada. Em relação à radiação solar, aqui no Nordeste, a gente tem tons mais quentes, tons mais para vermelho. Esses tons em vermelho significa mais radiação solar chegando, isso significa maior parte do período com predomínio de céu claro, o que favorece a geração solar fotovoltaica. Então, no Nordeste, a gente teve assim, uma suave elevação, a gente teve mais tons aqui quentes do que a semana passada. No Sudeste e no Centro-Oeste manteve estabilidade, e no Sul também a gente tem tons mais quentes, em relação à semana passada. Na semana passada, uma frente fria ficou semi-estacionária aqui no Rio Grande do Sul, também provocou totais elevados de precipitação e nebulosidade. Você tem esses tons mais frios aqui no Rio Grande do Sul. Essa semana não, a semana a frente fria avançou, ela não ficou parada, Então, depois que ela passou, começou o predomínio de céu claro aqui no interior da região sul. Por isso que a gente tem tons aqui mais quentes, A radiação solar chegando. Também favorece aí a micro e mini geração distribuída. Em relação a vento, a gente também vê aqui no Nordeste esses tons mais quentes, os tons mais verdes, ficando maior assim, espaço, maior localidade aqui dentro do Nordeste, Esses tons mais assim quentes são mais espalhados no Nordeste.
nessa semana do que na semana passada, tanto aqui no interior da Bahia, né, onde tem os parques, como também no litoral do Rio Grande do Norte. A gente viu que a geração eólica do Nordeste aumentou muito no início da semana, sábado e domingo, e ao longo, como essa frente fria foi avançando ao longo da semana pelo sul e sudeste, a geração foi caindo lá no Nordeste, né? Ontem, hoje, foram os valores mais baixos. Já no sul, né, a gente já vê o contrário. Na semana passada, tiveram valores mais elevados na velocidade do vento, e essa semana já foi menor, que a frente fria avançou rapidamente, e isso provocou o aumento do vento durante a passagem dela, depois diminuiu. E aí a previsão de precipitação para a semana que vem é sem precipitação de chuva, sem previsão de chuva significativa para as bacias do sul, os 3 modelos indicam isso. Há uma nova frente fria que avança pelo sul do Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira, no dia 19. Então, a chuva só vai repercutir no sábado e as vazões também devem repercutir só para outra semana operativa, a partir do dia 20 de maio. E a chuva fica concentrada no norte, né, contribuindo aí por Baixo Tocantins, Baixo Xingu, né, aqui para as bacias do Araguari, aqui essas ficam aqui no extremo norte do país, e também a ocorrência de chuva no litoral do Nordeste, né, o Nordeste já, agora na segunda quinzena de maio, junho, julho, já entra aqui o leste do Nordeste, seu período chuvoso. Então, por isso que os 3 modelos indicam chuva nessa região. E aí, combinando os 3 modelos e retirando o viés, né, dessa combinação, a gente vê que para esse período de 12 a 18 de maio, né, sem chuva nas bacias do sul, sudeste e centro-oeste está seco, está no período seco. Então, a gente só tem previsão de chuva para o Baixo Tocantins, Baixo Xingu, aqui para o Araguari, né, até aqui o Baixo São Francisco também apresenta previsão de chuva para esse período. E a chuva volta para a região sul no período a partir do dia 20 de maio, né, como eu falei, né, na segunda semana, que aí volta a ocorrer precipitação nas bacias do sul. O que é esperado nessa época do ano é chuva nas bacias do sul e a chuva já recuando para o extremo norte do país. Volta para o sul, volta aqui para a Bolívia também, que o avanço das frentes frias contribui com a precipitação aqui na Bolívia, no Peru, né, contribuindo com madeira, e aí recuando aí para o extremo norte. Né, a chuva até diminui aqui no Baixo Tocantins e no Baixo Xingu. Isso é o esperado para essa época do ano. Em relação às temperaturas, hoje destaca a mínima e a máxima, que para a semana que vem tem um destaque das mínimas, né, que deve apresentar declínio em Floripa, em Curitiba, São Paulo, Minas Gerais, Vitória, Belo Horizonte, né, que a gente pinta o estado aqui, mas em relação à capital, Belo Horizonte, Vitória, Campo Grande e Cuiabá. A gente deve ter temperaturas mínimas semana que vem mais baixas do que essa semana. A temperatura mínima geralmente ocorre às 5 horas da manhã. Então, esse início da manhã deve ser bem frio nessas regiões, principalmente no início da semana, e aí depois ao longo do dia vai esquentando, tanto que as temperaturas máximas, que ocorrem geralmente às 15 horas, elas já seguem estáveis, né, em todas as capitais do país. Eu só destaco pela essa mínima aí mais baixa. Em relação à geração eólica do Nordeste, ela segue estável semana que vem, né, o início da semana, sábado, ainda deve ficar baixo, mas a partir de domingo e segunda aumenta. E aí, como no início dessa semana foi bem elevado, sábado e domingo, os patamares ficam estáveis, geração eólica. E a geração solar fotovoltaica, a gente vai ter um predomínio de sol claro na região sul, sudeste, centro-oeste, né, porque fica esse sistema de alta pressão, não tem ocorrência de chuva. A nova frente fria, como eu falei, só avança na sexta-feira da semana que vem. Então, a gente tem um predomínio de sol claro aqui nessas regiões, né, contribuindo com a geração solar fotovoltaica. E no Nordeste, a nebulosidade fica muito, a gente espera a nebulosidade mais no litoral e não no interior, onde tem os parques. Então, a gente coloca aí a geração solar fotovoltaica estável também para o Nordeste. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção. Fico à disposição para qualquer dúvida. E devolvo a palavra aí para o Tiago.
Muito obrigado, Beatriz, pelos esclarecimentos. É, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer lá no chat. Dando continuidade ao encontro, eu convido o Arthur, é o Arthur que vai fazer a apresentação, né? Arthur e Fernando, Isso, sou eu, para Arthur. fazer a. Seja bem-vindo, Arthur, para fazer a previsão hidrológica, né? Fique à vontade, pode ficar com a tela. A palavra é sua. Muito obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Dando início, então, à apresentação de previsão hidrológica, com enfoque aí para a revisão 2 do PMO de maio, a gente começa aqui com a previsão de precipitação para algumas bacias do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente pode observar aqui que a precipitação por conjunto, que é a combinação dos modelos com remoção de viés, e também com base na apresentação que a Beatriz fez anteriormente, é que a expectativa de precipitação é bem baixa. No Paraná, a gente tem aqui somente no dia 22 de maio alguma coisa acima de 5 milímetros, e em todo o horizonte para as demais bacias sem precipitação significativa. O reflexo disso, em termos de energia natural fluente para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, é de uma expectativa de continuidade da redução dessa energia natural fluente, com uma taxa de variação cada vez menor. Então, a gente vem observando com uma inclinação um pouco mais elevada nas últimas semanas, e agora a expectativa é de uma continuidade de redução, só que com um passo um pouco menor. Com isso, a previsão mensal fica em 94% da média de longo termo para o mês de maio. Isso representa o 33º menor do histórico de 93 anos. Olhando a bacia do Rio Grande, a gente observou até o dia 10 valores acima da média de longo termo, e a previsão diária e semanal já indicam valores abaixo dessa média de longo termo, que é a linha tracejada, e a previsão mensal também fica levemente abaixo dessa média de longo termo, em 96%. Isso indica o 45º menor do histórico de 93 anos, em termos de energia natural afluente para o mês de maio. Para a bacia do Rio Paranaíba, a gente vem observando na energia natural fluente um comportamento de recessão. A expectativa é de continuidade dessa recessão nas próximas semanas. A previsão mensal é de 75% da média de longo termo. Isso representa o 19º menor do histórico. Para o Paranapanema, a gente também vem observando um comportamento de redução da energia natural fluente. A expectativa é de continuidade com uma leve redução nas próximas semanas, com valores aqui já sendo observados e previstos abaixo da média de longo termo. A previsão mensal fica em 77% da MLT, e isso representa o 38º menor do histórico. Para a bacia do Rio Paraná, também a gente vem observando aqui desde abril valores acima da média de longo termo. Agora a expectativa é que a gente fique abaixo dessa média, com a previsão diária e semanal, e a previsão mensal também bem próxima da média, de 99% da MLT. Isso representa o 46º maior do histórico de 93 anos para o mês de maio. Agora, falando das bacias na região sul, a expectativa da precipitação por conjunto de ter valores mais significativos é na segunda semana prevista, no Iguaçu a partir do dia 21 até o dia 23, principalmente. Já na bacia do Rio Uruguai, a expectativa é já no dia 20 de maio até por volta do dia 23, 24, ter precipitação um pouco mais significativa. A resposta disso dentro do subsistema, a gente pode ver aqui que a gente vem observando uma ascensão desde as 2 últimas semanas e a semana corrente, e agora um comportamento de redução vem sendo observado, e é esperado que continue nesse comportamento de uma redução bem acentuada até o final da próxima semana operativa, e seguido de um aumento daquela chuva que a gente viu que está mais concentrada na segunda semana prevista, e também uma expectativa de ascensão nas médias semanais, tanto na semana do dia 20 quanto na semana do dia 27, só que com valores abaixo da média de longo termo, então com uma intensidade menor do que a gente observou nessa chuva mais recente. A expectativa da previsão mensal para o subsistema sul é de 72% da MLT de ENA. Isso representa o 44º menor do histórico de 93 anos. Olhando a bacia do Rio Iguaçu, a gente já vem observando valores abaixo da média de longo termo. A expectativa é de uma continuidade de redução dessa energia natural fluente, com um comportamento mais estável na próxima semana, na segunda semana prevista, desculpa.
A previsão mensal fica em 58% da média de longo termo, e isso representa o 39º menor do histórico de 93 anos. Para a bacia do Rio Uruguai, a gente observou nos últimos dias uns valores bem significativos, um aumento bem significativo da energia natural fluente. A expectativa agora é de redução durante essa semana e a próxima, e um leve aumento sendo previsto na semana seguinte. Em termos de média mensal, a gente fica em 81% da MLT para o mês de maio. Isso representa o 44º maior do histórico. Nas bacias principais dos subsistemas Norte e Nordeste, a gente não tem previsão significativa de precipitação. No Nordeste, a expectativa é de uma continuidade de comportamento abaixo da média de longo termo e dessa redução que vem sendo prevista. A previsão mensal fica em 51% da média de longo termo, que é o nono menor do histórico de 93 anos. Aqui é um acompanhamento dos poços no trecho médio do Rio São Francisco e a afluência em Sobradinho. A gente pode observar que os poços passam por alguma oscilação, mas mantém em média no mesmo patamar de vazão. A afluência em Sobradinho recentemente vem passando por um processo de redução e agora, nos últimos dias, com um pouco mais de estabilidade. O comportamento das zenas na bacia do Rio São Francisco, em específico, é constantemente abaixo da média de longo termo, que é essa linha tracejada. A gente observou um leve aumento nas últimas semanas, mas nada significativo, e agora a expectativa é de redução. A previsão mensal fica em 50% da MLT, isso representa o nono menor do histórico de 93 anos. Para o subsistema norte, a expectativa é de uma continuidade da previsão diária com ENA acima da média de longo termo, mas bem próxima. No dia 10 foi observado 103% dessa média. A previsão mensal fica em 105% da MLT, com essa previsão praticamente constante aqui. E isso representa o 42º maior do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Tocantins, a expectativa é de continuar a redução da energia natural afluente nas próximas semanas, indo para valores abaixo da média de longo termo. Isso representa, em termos mensais, 89% da MLT, que indica o 41º menor do histórico de 93 anos. Aqui a previsão hidrológica semanal para a próxima semana operativa. A gente tem previsão acima de 120% da MLT somente das bacias de Rio Xingu e Jari, com previsão entre 80% e 120% da MLT. A gente tem destaques dos rios Madeira, o Tapajós, o Tocantins, o Parnaíba, a calha principal do Paraná, o Tietê, o Grande, o Paraíba do Sul e Itabapuana, e aqui também o Araguari, o Atumã e Curuaúna. Com as previsões abaixo de 80% da MLT, a gente pode ver aqui o Iguaçu, o Uruguai, o Paranapanema, o Jacuí, o Paranaíba, o São Francisco, Paraguaçu, o Jequitinhonha, Doce e também Mucuri. Agora, olhando a previsão hidrológica mensal, para o subsistema Sudeste, a gente começou no PMO com 104% de MLT, a revisão 1 teve uma pequena queda para 101%, e agora na revisão 2 a previsão fica em 94% da MLT de ENA, isso representa o 33º menor do histórico. Para o Nordeste, a gente teve alguma variação, mas tudo em torno ali, de um pouco acima de 50% MLT, agora na revisão 2, 51% MLT, representando o nono menor do histórico. Para o subsistema Sul, houve uma revisão, uma leve queda da revisão 1 para a revisão 2, agora com 72% da MLT, isso representando o 44º menor do histórico. Para o subsistema Norte, a gente também observou uma redução comparado com o PMO e revisão 1. Agora, a ENA prevista para o mês de maio fica em 105% da MLT. Isso indica o 42º maior do histórico. Aqui, olhando a previsão semanal e as aberturas de cenário para o mês de junho, a gente pode ver que a partir da semana 3 até a semana 5, a previsão para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste é abaixo do que vinha sendo previsto anteriormente, e as aberturas, principalmente do limite inferior e do VE para o mês de junho, ficam um pouco abaixo do que estava sendo previsto anteriormente. Já para o subsistema Sul, a gente tem uma maior aderência com o que vinha sendo previsto na revisão 1,
com as aberturas também bem aderentes, com o cenário inferior em 18%, superior em 377% da MLT de ENA, em valor esperado em 93% dessa MLT. Para o subsistema Nordeste, também valores relativamente aderentes, um maior descolamento somente aqui na semana 5, e as aberturas levemente abaixo do que vinha sendo previsto anteriormente, com o limite inferior em 42% da MLT e o superior em 85% da MLT. Para o subsistema norte, a gente vê que os valores previstos de energia natural afluente bem abaixo do que estava sendo previsto anteriormente, e os cenários, as aberturas de cenários para o mês de junho também vêm abaixo, com limite inferior em 75%, superior em 147% e o valor esperado em 104% para o mês de junho. Agora, falando da evolução dos armazenamentos, a gente pode observar que todos os subsistemas nos últimos meses vêm com um comportamento de praticamente estabilidade dos seus armazenamentos. E dos reservatórios, a gente pode observar que principalmente Três Marias, Serra da Mesa, Nova Ponte e Embarcação têm um comportamento de leve ascensão, enquanto Furnas e Itumbiara vêm com comportamento de praticamente estabilidade do seu armazenamento. Só um aviso, teve o despacho da ANEEL número 558 de 8 de março de 2023, que alterou os dados cadastrais de Candonga, que influenciam diretamente no cálculo da produtibilidade a 65% do volume útil do reservatório, e isso implica no cálculo de energia natural fluente. Então, nossos relatórios não estavam considerando essa nova produtibilidade de 0,4503, que começou a ser válida dentro dos modelos no PMO de abril. Isso passou a ser considerado apenas agora na revisão 2 do PMO de maio. Então, nos relatórios publicados a partir dessa revisão 2 já estão considerando esse novo valor de produtibilidade para a usina de Candonga, Risoleta Neves. E também já foi atualizado no Sintegre os valores das novas MLTs de ENA por subsistema e também pelo bacia, subsistema e reservatório equivalente de energia. Aqui a gente tem uma tabela comparando o impacto dessa nova produtibilidade na MLT com o valor novo e o valor antigo. São diferenças relativamente baixas e principalmente o impacto disso no subsistema Sudeste e no SIM é bem baixo em termos de valores percentuais. Eu encerro minha apresentação por aqui, fico à disposição para eventuais perguntas e devolvo a palavra para você, Thiago. Muito obrigado, Arthur. Parabéns, ótima apresentação. Perfeito. Para concluir o primeiro bloco, eu convido o Paulo Vitor, já está posto aí, para falar um pouquinho para a gente da operação hidráulica. Vitor, pode compartilhar a sua tela, fique à vontade. Muito obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Dando então início a essa breve apresentação sobre a operação hidráulica, seus destaques. Quanto às salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA, com participação do ONS, não tivemos novidades em relação à semana anterior, dada a ausência de reuniões nesse período. Me atenho aqui sobre elas a comentar sobre a agenda. Nossa próxima reunião do Paranapanema está no dia 25 de maio, do São Francisco só no mês que vem, no dia 6, da região sul na semana que vem, no dia 17, e do Tocantins no final do mês, no dia 31 de maio. E aproveitando também, falando do Tocantins, a respeito de uma comunicação, uma carta que saiu nessa semana, no dia 8 de maio de 2023, o ONS informou, né, através da correspondência 871, a vazão defluente deve ser praticada pela usina de Serra da Mesa no período de 10 de junho até 20 de agosto, período esse que compreende a temporada de praias do Rio Tocantins, no estado de Tocantins, onde a operação essa que já é prevista e descrita na Resolução ANA 70 de 2021, e desse modo a correspondência aqui formalizou para os agentes envolvidos, para as agências também, que a vazão defluente de Serra da Mesa neste período será de 300 metros cúbicos por segundo. Conforme também foi exposto no próprio PMO de dezembro de 2022, reunião essa no dia 25 de novembro, o ONS cadastrou então, por meio do sistema FSRH, sistema esse que de forma provisória estará atendendo também o cadastro de diretrizes operativas, até que um sistema propriamente específico para isso seja desenvolvido. E desse modo, a diretriz operativa, cadastrada sobre o FSRH 4243, estabeleceu então essa defluência máxima da usina de Serra da Mesa em 300 metros cúbicos por segundo nesse período.
Aqueles que queiram constar a documentação podem acessar aqui também por meio desse QR Code e no próprio que direcionará ao link do Sintegre onde consta essa carta. Comentando também sobre a operação dos demais reservatórios, também supracitados nessa resolução, no PMO de dezembro de 2022 também foi informado que o INS iria cadastrar as diretrizes operativas para os demais reservatórios, e assim foi feito para as zonas de Canabrava e Peixe Andical, as seguintes declarações também válidas pelo mesmo período que de Serra da Mesa, 10 de junho a 20 de agosto. Para Canabrava, uma defluência mínima de 300 metros cúbicos por segundo e uma máxima de 400. Por sua vez, para Peixe Andical, uma mínima de 450 e uma máxima de 650. As numerações dessas diretrizes operativas podem ser consultadas aqui nessa tabela. E aproveito também para informar que ainda vão ser cadastradas as diretrizes operativas para as usinas de Lajeado e Estreito, essa sobre a forma de taxa de variação de defluência. As mesmas serão consideradas no DECEM, essas que ainda restam, e serão feitas assim em momento oportuno. E com esse breve relato aqui, Thiago, eu finalizo a participação nesse momento e permaneço à disposição. Muito obrigado a todos. Paulo Vitor, eu agradeço pela sua prestação, clara, firme. Muito obrigado por tudo. Com isso, pessoal, concluímos o primeiro bloco da reunião. Faremos agora um pequeno intervalo de 5 minutos. Retornamos em breve. Obrigado. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com a reunião semanal. Vamos agora iniciar o segundo bloco. No momento ainda não tivemos nenhuma pergunta. Então, convido o Danilo para falar um pouco para a gente sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Danilo, a palavra é sua. A partir de sua tela, fique à vontade. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar aqui. Bem, começando mais uma apresentação da previsão de carga para a programação diária da operação. Começar aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós estamos aí no mês de transição, né? Saindo dos meses mais quentes para os meses mais frios. Então, a carga acaba reduzindo, acaba ficando mais comportada e facilitando aí a previsão de um certo modo. Então, no Sudeste, aí nós passamos a semana sem sustos, nós tivemos 1,35% de desvio médio no PDP, 2,99% no prévio carga de 100, 92% dos desvios do PDP vieram abaixo de 3% e 56% no prévio carga de 100. No Sul, nós temos aí uma variabilidade maior da carga, né? A gente costuma falar dessa variabilidade da carga no Sul, mas dificilmente entramos em maiores detalhes. Essa variabilidade se dá primeiramente por causa da carga mais baixa em relação ao subsistema Sudeste Centro-Oeste e também pela questão do Sul ser entrada de frente fria e ter os 3 estados alinhados. Nós temos que a frente fria entra pelo Rio Grande do Sul, então a gente chega no momento onde o Rio Grande do Sul está esfriando, enquanto o Paraná e Santa Catarina ainda tá com a temperatura mais quente. Aí a frente fria sobe e o Rio Grande do Sul passa a esquentar, o Paraná começa a esfriar, sabe? Essa variação da temperatura aí nos 3 estados do Sul acaba dificultando bastante a nossa previsão, porque a carga composta por essas 3 cargas variantes acaba ficando bem, bem difícil de prever, né? Os modelos também têm muita dificuldade de acompanhar, né? Então, no Sul aí nós tivemos uma carga aí que variou bastante ao longo dessa semana, mas mesmo assim nós tivemos um resultado bom em termos de Sul, né? O PDP teve 2,52% de desvio médio, prévio carga decente também, uma semana boa, com 2,7%, o PDP com 68% dos desvios abaixo de 3%, e o prévio carga decente com 65%. Nordeste, sem maiores sustos, a carga muito estável ao longo da semana, um excelente resultado de previsão para o Nordeste essa semana, 1,62% de desvio médio, PDP, prévio carga de 100 com um pouco mais de dificuldade, 3,42% de desvio médio,
PDP com 90% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga D100 com 41%. No norte, apesar da carga mais baixa, mais variabilidade, nós tivemos uma semana muito boa para o norte, né? Na segunda ali nós acabamos subestimando um pouco a carga, mas logo o ajuste foi feito para o restante da semana e nós tivemos um resultado também muito bom no subsistema norte, 1,53% de desvio médio no PDP, 4,22% do prévio carga D100, o PDP com 87% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga D100 com 28%. O SIM, por fim, os desvios do SIM são muito relacionados aos desvios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né? Como a carga ficou muito bem ajustada por lá, nós tivemos também um resultado muito bom no SIM. Nós tivemos aí 1,14% de desvio médio no PDP, prévio carga D100 com 2,67%, o PDP com 98% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga D100 com 57%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar, Thiago. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Danilo, muito obrigado pela prestação, pela excelente prestação, pelos esclarecimentos. Dando continuidade, eu convido o Eric para apresentar para a gente a previsão da carga para o PMO. Eric, claro, está contigo. Pode compartilhar a sua tela. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Thiago. Vou começar o compartilhamento. Bom, acredito que vocês já estejam vendo minha tela direitinho. Bom, continuar no assunto de previsão de carga, agora no âmbito semanal, apontando primeiro as premissas econômicas utilizadas para a realização das previsões dessa semana, da próxima semana. Bom, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, houve uma melhora da percepção sobre a situação corrente dos negócios no mês de abril, em todos os grandes setores da economia que foram pesquisados. O índice de confiança da indústria, do FGV-IBRE, ele mostrou sinais de estabilidade no mês de abril, apresentando uma variação positiva em 0,1 ponto, após uma forte alta no mês de março desse ano, alcançando o maior nível desde outubro do ano passado. E um importante destaque é que o nível de utilização da capacidade instalada da indústria apresentou no mês de abril o maior avanço desde setembro de 2020, ao subir 1,7 ponto percentual, chegando a alcançar 80,7%. Bom, agora os destaques meteorológicos para a próxima semana. São esperadas condições de estabilidade em relação ao comportamento verificado nessa semana para todas as regiões do país. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, há previsão de ocorrência de temperaturas amenas, com baixo total de precipitação em toda a semana operativa. Destaque para a redução das temperaturas mínimas ao longo de toda a semana. Já nos subsistemas Nordeste e Norte, também não há expectativa de mudança significativa de temperatura, comparando com a semana atual. E o destaque é a previsão de pancadas de chuva nas capitais Manaus, Belém e São Luís em toda a semana. Bom, agora falando do acompanhamento da carga, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 41.311 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 1,8% em relação à previsão realizada na semana passada. E, bom, como não houveram desvios significativos nesse subsistema, para as próximas semanas operativas, até o fim do mês de maio, não foi realizado nenhum tipo de ajuste, e com isso, o fechamento para o mês de maio estimado está em 40.861 megawatts médio, com isso fechando com um desvio de menos 1,1% em relação à previsão realizada lá no PMO. Passando agora para o subsistema Sul, a carga do Sul nos surpreendeu, vindo com um valor bem abaixo do esperado, sendo estimado o fechamento em 11.882 megawatts médio, uma carga até mais baixa do que a semana anterior, que teve feriado de 1º de maio, tendo assim um desvio de menos 4,2% em relação à previsão realizada na última semana. E para as próximas semanas até o fechamento do mês de maio,
nós realizamos um ajuste de menos 4% em cada semana operativa. E com isso está sendo estimado o fechamento do mês de maio em 11.876 megawatts médio, apresentando assim um desvio de menos 3,3% em relação à previsão original do PMO. Passando agora para o subsistema Nordeste, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 12.276 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 2,3% em relação à previsão realizada na semana anterior. Para as semanas 3, 4 e 5, foi realizado um leve ajuste da ordem de 0,4% em cada semana, totalizando assim o mês de maio para o Nordeste, com fechamento estimado em 12.065 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 0,4% em relação à previsão original do PMO. Chegando agora ao subsistema Norte, a semana em curso está sendo estimada com fechamento de 7.244 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 3,5% em relação à previsão realizada na última semana. Para as próximas semanas, foram realizados ajustes em cada uma, de 0,7% na semana 3, 1,5% na semana 4 e 1% na última semana operativa do mês de maio. E com isso, o fechamento estimado para o mês está na ordem de 7.078 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 1,1% em relação à previsão original do PMO. E totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso está apresentando um desvio de 1% apenas em relação à previsão realizada na semana anterior, sendo estimado um fechamento de 72.713 megawatts médio, e com os ajustes realizados em cada subsistema, totalizando no SIM um ajuste de menos 0,7% em cada semana, o fechamento estimado para o mês de maio para o Sistema Interligado Nacional está em 71.881 megawatts médio, apresentando assim um desvio de menos 1% em relação à previsão original realizada no PMO. Bom, encerro assim minha apresentação, retorno a palavra a você, Thiago. Muito obrigado. Muito obrigado, Eric. Boa apresentação, parabéns. Dando continuidade, eu convido o Lucas para falar um pouco dos resultados do PMO. Lucas. Oi, Thiago, boa tarde. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, estou iniciando então o compartilhamento e dando sequência aqui à nossa reunião. Eu vou iniciar com os resultados dessa revisão 2 do PMO de maio, que abrange aí os dias 13 a 19 de maio, para a semana operativa. Para essa revisão 2 deste PMO, a gente traz aqui primeiramente os destaques, então, né, as atualizações, e nessa revisão a gente passou a considerar o que comanda o despacho da ANEEL 1242 de 2023, que restabelece a operação comercial da UG1 da UHR Isodeta Neves, a antiga Candonga. Para essa revisão também, a gente teve atualização dos CVUs que são calculados pela CCE, então nessa revisão 2 a gente fez a atualização e aqui a gente traz um comparativo em relação aos CVUs que foram utilizados na revisão 1 do PMO de maio. E deixamos aqui também com maior destaque aquelas usinas que sofreram a maior variação, como também aqui na parte esquerda do gráfico a gente tem em separado a variação do CVU das usinas AGNL. Agora sim, falando diretamente sobre os resultados, a gente inicia aqui com o resultado do CMO para cada subsistema, né? A gente tem então os segmentos de todos os subsistemas equalizados no CMO zerado, e a gente traz também aqui os limites que atingiram o seu máximo limite de transferência de energia entre subsistemas. A gente tem aqui o bipolo, que atingiu o seu máximo limite nos 3 patamares de carga, e também o FNS, que atingiu os 3 patamares de carga também, só que nos seus valores conjunturais. Então, no tronco aqui, né, de Imperatriz para o Sudeste, a gente teve a interferência de algumas manutenções nas linhas que fizeram esse limite, né, conjuntural ser atingido no máximo. Falando agora um pouco sobre a geração térmica, que é indicada pelo Decomp, a gente tem aqui dividido por subsistema e também um total do SIM, que fica ali na casa de 4.400 megawatts médios. A gente
tem também aqui a separação por tipo de despacho, e a gente pode perceber que todo esse montante está atrelado à inflexibilidade, né, a declaração dos agentes térmicos para essa revisão do PMO. Lembrando que esse valor ele é um indicativo, uma vez que a programação diária, né, revisa todo o despacho térmico. A gente ainda falando um pouco sobre as térmicas, mas as usinas que são a GNL, né, são 3 usinas, a usina de Santa Cruz, a usina de Linhares e a de Porto Sergipe 1. Nessa semana operativa do PMO, na revisão 2 do PMO de maio, né, a gente fez a avaliação do despacho antecipado por ordem de mérito da semana operativa do dia 15 de julho ao dia 21 de julho. E nessa semana operativa de julho, a gente pode perceber a manutenção do benefício GNL no valor zero, e dessa forma não é caracterizado o despacho antecipado por ordem de mérito para essas 3 usinas na semana de 15 a 21 de julho. Agora, passando sobre a energia armazenada dos subsistemas, a gente tem, primeiramente aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste, uma operação bem similar ao que foi visto nas últimas 2 revisões desse PMO. A gente parte aqui de 86,2% para essa revisão 2, uma expectativa de chegar ao fim do mês de maio em 87,3%. E ao final do segundo mês, a gente tem aí, considerando todos os cenários do segundo mês, uma variação de 84% até 89% aproximadamente, do cenário mais pessimista ou otimista. Já no subsistema sul, nós temos um pouco mais de variação, que é característico desse subsistema, um pouco mais sensível. Então, a gente parte dessa revisão 2 em 85,7%, uma expectativa de chegar ao fim de maio em 85,4%, então uma variação bem pequena no mês de maio, e para o mês de junho, uma expectativa de finalizar o segundo mês com 88,8%, mas a gente pode perceber também uma grande variação devido aos cenários do segundo mês, indo de 63% a 96% aproximadamente, entre os cenários limitantes. Já no subsistema Nordeste, a gente tem também uma característica bem similar às últimas 2 revisões. A gente parte aqui de 90,3% nessa revisão, chegando ao fim de maio em 88,1%, e também uma variação bem pequena em todos os cenários do segundo mês, indo aí de 84% até aproximadamente 88%. E já no subsistema Norte, a gente tem uma operação bem similar à última revisão, partindo de 98,2%, chegando ao fim de maio em 100%, expectativa de chegar em 100% ao fim de maio, e também uma expectativa, né, como a gente pode perceber para todos os cenários, a gente chegar ao fim do mês de junho em 100% ao fim do segundo mês, no subsistema Norte. Em relação à importação de energia, a gente segue sem a oferta para importação tanto do Uruguai quanto da Argentina para essa próxima semana operativa. E, bom, já dando sequência então à apresentação de intervenções energéticas relevantes, a gente traz aqui então as intervenções para a próxima semana operativa, do dia 13 ao 19 de maio. A gente traz aqui, né, separado pelos 4 subsistemas, as intervenções que alterem algum limite sistêmico ou alguma UG de grande porte. Primeiramente aqui para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente traz uma manutenção preventiva na chave seccionadora, que está programada para o dia 15 de maio, na UG 14 de Jupiá. Na UG 4 da UH de Furnas, a gente tem também uma manutenção preventiva programada do dia 15 de maio ao dia 9 de junho. E na UG12, né, no setor de 60 Hz da UH Itaipu, a gente tem uma manutenção preventiva trianual, que está programada do dia 16 de maio até o dia 2 de junho. Ainda no subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem dos dias 16 e 17 de maio uma manutenção preventiva no sistema de resfriamento da UG9 de Ilha Solteira. E no dia 17 de maio a gente tem uma manutenção preventiva na UG3 da UH Nova Ponte. Agora, passando para o subsistema Sul, a gente tem aqui uma intervenção energética relevante para esse subsistema, que é na UG4 de Itá, que é uma manutenção preventiva programada para o próximo dia 16 de maio. No Nordeste, nós não temos nenhuma intervenção relevante para essa próxima semana operativa. E no Norte, nós temos 2. Uma manutenção preventiva programada no dia 16 até o dia 19 de maio, na UG15 da UH Tucuruí.
E em relação a toda a usina de Estreito, a gente vai ter um desligamento da usina devido a uma manutenção na linha de 500 kV de Estreito Imperatriz, que está programada para o próximo dia 14 de maio. Com isso, eu chego ao fim das duas apresentações, Thiago. Te devolvo a palavra e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Lucas, pelas informações, boa apresentação. Com essa apresentação, então, concluímos aqui o segundo bloco. Faremos agora um breve intervalo de 5 minutos. Voltamos daqui a pouco. Obrigado. Olá, pessoal. Estamos voltando aqui agora para o terceiro bloco. Surgiu um questionamento aqui no chat do Renan Carvalho, da Ampere Consultora de Geração. A mensagem foi: prezados, boa tarde. Gostaria de saber o motivo da retirada dos arquivos de previsão de carga para o DECEM, realizada, creio que hoje pela manhã, para os dias 6 de maio a 12 de maio. Obrigado. E eu convido o Douglas para responder essa pergunta. Douglas, fique à vontade. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Realmente, Renan, nós tivemos uma estabilidade aqui em nossos servidores de publicação e nós já estamos trabalhando para republicar todas as informações desde o dia 6 até hoje, tá? Do pré-carga DECEM, pode ficar tranquilo. Agradeço a pergunta e retorno a palavra para você, Thiago. Muito obrigado, Douglas, pela resposta, pelo atendimento aí. Dando então continuidade à nacional, eu convido o Lucas Pires para apresentar para a gente os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Lucas. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá, vamos passar agora pelos limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Estamos falando aí do período do dia 13 de maio até 19, começando aqui pela área norte e nordeste. Nós temos intervenção para a barra 2 de 500 kV, a instalação de Sapeaçu, prevista aí para das 8 às 17 dos dias 13 ao dia 16, né, terça-feira, para a montagem de nova chave seccionadora na instalação. E foi certamente liberado para que o SIM suporte dinamicamente contingência simples ou com falha de disjuntor no setor de 500 kV lá de Sapeaçu. Nós temos que programar e manter durante essa intervenção um FNES de até 6.500 MW e um R seco de até 10.800 MW. Seguindo ainda na área norte-nordeste, também temos liberação de um ponto capacitor série na instalação de barreiras 2, 500 kV, que está aí das 6h30 às 16h30 do domingo, dia 14, para realizar a manutenção do circuito de medição do terceiro. E aí, durante essa liberação, teremos que programar e manter um FNS de até 3.200 MW e um FNES de até 6.400 MW. Interação também na área de Minas Gerais, né? Liberação de barramento 500 kV na instalação de Itabira 5. Essa interação que será realizada de 0 a 7 de segunda a sexta-feira, né? Diariamente, dia 15 ao dia 19. E as atividades estão associadas à integração de disjuntor nesse barramento B da instalação de Itabira 5. E para que o SIM suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV da instalação, estando no barramento liberado, vamos programar e manter um FNES de até 6.400 e um R seco de até 10.500 MW. Voltando aqui na área norte-nordeste, temos liberação de reator de barra em barreiras 2, com outros disjuntores do vão, e previsto aí para das 7 às 17, dos 17 a 18, quarta e quinta-feira, né? Para manutenção preventiva, né? Plano mínimo de manutenção. E para que se suporte dinamicamente contingências simples ou com falha de disjuntor no setor de 500 kV de barreiras 2, nós vamos programar e manter um FNS de até 3.500 MW e um FNES de até 6.500 MW. Também temos liberação de um banco de capacitor série de barreiras 2, 500 kV, das 7 às 12 horas do dia 19 de 5, sexta-feira, para realizar a correção do sistema de comunicação principal do banco de capacitor.
E durante essa liberação, vamos ter que programar e manter um FNS de até 3.200 megawatts e um FNS de até 6.400 megawatts. Para a área sul-sudeste, temos liberação de compensador simples no PIB 1, né? Prevista aí das 8 horas da manhã do dia 15 até as 17 horas do dia 28 de junho, para uma modernização do sistema de regulação de tensão. E durante esse período, né, nós vamos ter um abatimento, né, o RSE vigente vai ter uma redução de 500 megawatts nos seus limites, e o RSU vigente uma redução de 300 megawatts durante esse período de liberação. E aí, encerro aqui, Tiago. Passa a palavra e fica à disposição. Muito obrigado, Lucas Pires, pelas apresentações, das intervenções. Partindo agora para a última parte do bloco, eu mesmo vou falar um pouquinho da política operativa. Estão vendo minha tela certinha? Bem, antes de começar a falar propriamente da política operativa dessa semana, do dia 6 até até hoje, tornar aqui um ponto que ficou em aberto na semana passada, que foi uma pergunta da Laiana Maia, da América Energia. Eu não estou aqui agora exatamente com a pergunta que ela fez, mas era questionando valores diferentes entre a carga que era representada no DECEM e a carga e a relatório, balanço energético, no relatório do REPDOI. E aí e a gente não percebeu que realmente existe esse probleminha, essa diferença, está tendo essa diferença. Estamos avaliando, buscando aperfeiçoar e diagnosticar todos os problemas, o que está causando esse problema, mas ainda está em aberto. Rapidamente, para contextualizar um pouco a situação, o IPDO ele considera a carga oficial prevista no INES. Já no relatório do REPDOI, é feito um fechamento de balanço, carga versus geração, e tendo um ajuste de carga no Sudeste. Como são dois cálculos diferentes, variáveis diferentes, equipes diferentes, é possível ter uma diferença entre isso. E realmente acontece, sempre teve, na pergunta mesmo relacionada a essa diferença, mas é da ordem de 50 megawatts, isso é menos de 0,1% da carga do SIM, que é algo que pode ser considerado expressivo, sempre nenhum. E, recentemente, começou a ver que essas diferenças aumentaram, com o estado chegando a 300, 500 metros. Dois pontos nós temos observado que podem estar causando isso, que causam isso e estão sendo ajustados. O primeiro é com relação às perdas de transmissão no processo de exportação. Atualmente, o REPDOI apresenta esse valor de exportação só líquido, só que efetivamente a perda na transmissão não é considerada e está entrando como uma carga no Sudeste. Portanto, a geração do SIM ela fica superior. E aí porque ela não está levando a essa perda, só o líquido que passa pela conversora. E aí estamos reavaliando de como tratar essas perdas, de como ser representado corretamente para não dar esse desbalanço. E o segundo ponto que pode estar causando essas diferenças são os dados da MGD, que ainda não estão com uns probleminhas técnicos que estão sendo resolvidos poucos. Então, até agora, verificamos se existe realmente, Laiana, essa diferença de carga, tem alguns diagnósticos e estamos tratando. E até agora, os dois pontos que vimos é esse: perda na transmissão no processo de exportação e dados da MGD. E espero que em breve nós possamos corrigir isso e voltar àquelas diferenças pequenininhas de só 50 megawatts, que é menos de 0,1% da carga do SIM. Agora, dando início efetivamente à política operativa dessa semana, eu inicialmente apresento aqui para vocês o resultado do CMO, uma comparação entre o modelo DECEM e o modelo DECOMP. E aqui ainda continuamos nos seus dados que vêm sendo frequentes há algum tempo já, que é o valores nulos para todos os mercados e para todos os dias.
Apresentando aqui um mapa do Brasil com CMOs por barras aqui. Esse mapa é para o dia de hoje, é 12/5. Também continua por 0 de CMO, todas as barras, distribuído por todo o Brasil. Lembrando que esse mapa aqui tem cerca de 30% de todas as barras do sistema. E continua com um valor nulo entre todas as regiões. Olhando o box plot agora, das barras, agora, em vez de ver um mapa, olhando um box plot, para o dia de hoje, também, todos os mercados, para todas as meias horas do dia de hoje, temos valores nulos, sem nenhuma dispersão de resultados, sem nenhum outlier, sem nenhuma distorção. Fazendo agora uma comparação do resultado do modelo D100 com o pós-D100 para os 4 mercados. Para o Sudeste e Centro-Oeste, as gerações hidráulicas, a diferença apresentada entre o D100 e o D100, basicamente é política proativa, unit commitment hidráulico e rateio de investimento nominal. Para a geração térmica, declaração de flexibilidade e exportação comercial, pelas usinas de Cubatão e Termorio. O Sistema Sul, as hidráulicas devido à compatibilização política proativa e unit commitment hidráulico. E com relação à geração térmica, a diferença considerável também é por inflexibilidade, declaração de inflexibilidade e exportação comercial. Nesse caso aqui, as usinas de João Lacerda B e C. Para o mercado Nordeste, as usinas hidráulicas têm diferenças, basicamente, político-proativo, principalmente com a operação minimizada das usinas de São Francisco. Com relação à térmica, também é inflexibilidade e exportação, aqui no caso, as usinas do Vale do Açu e Termo Bahia. Com relação ao mercado norte, as hidráulicas políticas operativas e o único commitment e rateio de investimento minado. E com relação às usinas térmicas, as diferenças são um pouco significativas, praticamente são iguais no D100 e no pós-D100. Assim, para as usinas, olhando a titulação das geração térmicas, nós tivemos um total de geração térmica de 4,5 gigawatts, pouco mais de 4,5. 90% dessa geração ela é titulada com flexibilidade e o restante como exportação. Ou seja, temos apenas 2 titulações e a grande maioria em flexibilidade. Outra exportação comercial. Com relação ao intercâmbio internacional de energia, em todos os dias tivemos exportação para a Argentina e para o Uruguai. E essa exportação se deu por 2 formas: geração térmica e energia invertida turbinada. Olhando agora o balanço de carga da semana, os mercados, nós temos aqui o Sudeste com uma forte geração de hidráulicas, semi-importador, suavemente importador ao longo de todo o horizonte. E aqui foram explorados recursos da Bacia do Grande, Tietê, Paranapanema, Paraná, sempre seguindo a possibilidade de alocação de carga com acompanhamento hidráulico. No subsistema sul, nós tivemos importação ao longo de todo o horizonte, mais no início, menos no final, e uma minimização, uma redução e manutenção de diferenças mínimas próximas de Jacuí, principalmente bacias Uruguai e Iguaçu, com geração para controle de nível e coordenação da cascata. E aqui teve também uma exportação comercial com Argentina e Uruguai. Para o Nordeste, temos um perfil mais exportador de energia, apenas um período ali de importação. Destaques aqui: energia eólica, atingindo 7 gigawatts. Com relação aos mercados do Nordeste, fortemente exportador, uma exploração da energia explorada ao máximo dela, conforme a possibilidade de alocação. Olhando aqui o mapa geral do Brasil, um balanço de dados importantes, destaco aqui a carga do SIM,
passando dos 73 gigawatts. Isso é um aumento de um pouco mais de 2 gigawatts com relação à semana passada. A geração do Nordeste, geração eólica do Nordeste, atingiu 7 gigawatts. Isso já representa um aumento de 1 gigawatt com relação à semana passada. O subsistema Sul, aqui embaixo, ele está importador, um perfil importador, de um pouco mais, quase 4,5 GB, e tendo aqui exportação para a Argentina de 1,3 e para o Uruguai de 500 MB. Tivemos uma exploração aqui também, uma exportação do Norte para o Nordeste pelos polos de Madeira e de Xingu, um pouco mais de 3,5 gigawatts de Madeira, e um pouco mais de 5,5 gigawatts do Xingu. Desculpa. Para finalizar esses pontos, a Itaipu teve um aumento da geração de aproximadamente 400 MB, atingindo ali um pouco mais de 8 GB. E a partir de agora nós temos a MGD, que teve um total de quase 3 gigawatts, sendo que quase metade desse montante está no Sudeste e Centro-Oeste. Falar um pouquinho agora aqui da perspectiva para a próxima semana, do dia 13 ao 19 de maio. A ideia é que haverá uma operação para o Sudeste, de operação hidráulica visando a recuperação dos armamentos do Parnaíba, exploração dos recursos do Bacia do Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema e Itaipu, e o controle de cheias dos rios Madeiras e Telespires. Para a região sul, mantém-se a redução para a manutenção das referências mínimas de Jacuí e as outras bacias, Iguaçu e Uruguai, controle de nível na Nação da Cascata. Para o Nordeste, teremos uma recuperação do reenchimento reservatório da usina de Luiz Gonzaga, em São Francisco, e as outras para controle de nível do reservatório. E pretende-se que Parnaíba está com um vertedor aberto. Para o Norte, teremos ainda a exploração da geração, respeitando sempre os limites de transmissão, e controle de cheias para a usina de Tocantins, Estreito e Cruí, e para a usina de Xingu. Em todos os mercados, há também uma previsão de energia vertida renovável ao longo de toda a semana operativa. Bem assim, concluo minha apresentação. Esse foi o último apresentação desse bloco. Faremos agora uma pausa de 5 minutos e retornaremos em breve para as últimas perguntas. Obrigado, pessoal. Pessoal, tá, estamos de volta para finalizar então a reunião semanal. Surgiram mais algumas perguntas. Vou começar pela pergunta da Isabela Marquini Piva, EDP comercializadora. A pergunta: bom dia. Por que a FSRH 4247 não foi representada no deck? Obrigada. Eu convido o Lucas para responder essa pergunta. Lucas. Oi, Thiago, boa tarde novamente. Boa tarde, Isabela. Obrigado pela pergunta, Isabela. Na verdade, o FSRH 4247 ele está representado no deck, mas se você perceber, ele é um FSRH referente à defluência máxima de Canabrava, né? Então, ele pega ali do período de 10 de junho até o final do mês. E esse intervalo de tempo ele está dentro do segundo mês do Decomp, que inicia no dia 3 de junho. Então, quando a gente pega para representar uma média da defluência máxima desse período como um todo, a gente tem do dia 3 ao dia 9 de junho, não tem nenhum tipo de limitação de defluência máxima. Então, uma média de, por exemplo, infinito com algum outro valor vai dar infinito. Por isso que não tem nenhum valor representado no deck, mas o FSRH foi de fato considerado. Obrigado, Thiago, devolvo você. Muito obrigado, Lucas, pela resposta esclarecida. Também tem uma última pergunta aqui, que é do Paulo Sérgio Pereira Júnior, da 5 Energy Comercialização. Ele pergunta: Carlos, boa tarde. Notamos que está havendo problema com a disponibilização dos relatórios do BDO, não sendo possível realizar o download dos relatórios com todos os tópicos compilados em abas de um único arquivo Excel, que era disponibilizado na página inicial.
a partir do dia 3/5/2023. É tornado um erro. Há alguma previsão para normalização do serviço? Paulo, muito obrigado pela pergunta, pela atenção, pela disponibilidade aqui. Mas, infelizmente, eu procurei aqui, não encontrei a pessoa responsável por essa pergunta te dar uma resposta direta. Estou investigando aqui o que aconteceu, tá vendo? Espero, na próxima reunião, poder trazer essa pergunta para você. Não estava fazendo isso aqui, essa gerência que quer publicar esse relatório não participou hoje daqui na reunião nacional, mas eu vou buscar essa resposta e te trago. E, se possível, se puder mandar essa mensagem lá na central de relacionamento para oficializar a pergunta, e aí a gente pode caminhar diretamente pela gerência responsável por esse relatório. Peço desculpa por não ter a resposta aqui, mas eu acredito que em breve possamos trazer para vocês essa resposta. Não havendo mais perguntas, agradeço a participação de todos, agradeço as apresentações, todos apresentaram, responderam as perguntas. Muito obrigado. Desejo a todos um bom fim de tarde, um bom fim de semana de descanso. A todas as mamães, um feliz Dia das Mães, curtam seus filhos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.